Bom dia amigos, bom dia irmãos, graças a Deus. Chegamos ao nosso devocional, chegamos a mais uma sexta-feira. Deus é bom, né? Deus é bom e nos permitiu chegarmos até aqui. Então, tenha aí o seu coração grato, o seu coração agradecido, porque sim, até aqui nos ajudou o Senhor. Cada um de nós temos aí os nossos motivos para agradecimento a Deus. Então, que seja dessa forma, que você seja sempre grato a Ele por tudo aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem podido experimentar. E hoje, a vida, a gratidão por mais um dia de vida. Chegamos ao nosso devocional. E hoje nós vamos falar de um assunto assim bastante discutido em muitas rodas, em muitas questões, em muitos ambientes, eu quero dizer, né? Em muitas rodas de conversas, em muitos ambientes, e que as pessoas em geral se sentem às vezes, ou quase sempre, injustiçadas, achando que não é certo, que não é adequado, que não precisaria ser dessa forma. Então, do que nós vamos falar hoje? Vamos dar uma passadinha sobre a compreensão daquilo que nós chamamos de sofrimento, o sofrimento humano. E como eu já disse, poucas pessoas têm uma compreensão plena do que é o sofrimento, do porquê o sofrimento. Para que sofrer nessa vida? Para que temos que passar por situações que geram dor, que geram tristeza, que geram angústia, que geram perdas, e isso tudo mexe muito conosco, mexe muito com a nossa condição de vida, o tal sofrimento. E aí, pensando nessa questão do sofrimento, pensando se isso é justo ou se isso é injusto. Como já disse, sofremos por causa do sofrimento. Bom dia, Estherzinha, Deus te abençoe nesta manhã. Bem-vinda mais uma vez ao nosso devocional, nossa congregação aí de Campo Grande. Acredito que mais uns segundos o nosso irmão Marcos também já deve sinalizar a sua presença. Deus te abençoe. Você, o senhor Wilson, viu? Falei no meu irmão, falei no meu amigo. A ele, bom dia, paz e bem. Sim, tenhamos uma excelente sexta-feira. E aí, vamos voltar a falar sobre o tal sofrimento? Será que é justo? Será que o sofrimento ele é injusto? Quando na realidade o que nós precisamos entender é sim que o sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. É impossível passarmos por essa vida sem que haja sofrimento, porque o sofrimento, uma das coisas importantes que ele gera em nós é aprendizado. Sim, outros elementos como prudência, o sofrimento ensina-nos a sermos prudentes, precavidos. Outros comportamentos e outras atitudes advêm daqueles que por um tempo passaram pelo sofrimento, passaram por dores. E aí, Pedro fala lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, ele já começa dando uma orientação àquele povo, dizendo: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. É interessante observar que ele fala de um momento de prova, de um momento de dor, de um momento onde as pessoas estão sendo testadas, e ele diz, olha, como se isso fosse estranho. Na realidade, o que há em nós é um despreparo com relação à possibilidade de sofrermos nessa vida. Só não poderíamos sofrer se tudo estivesse de fato em nosso controle,
se tudo estivesse em nossas mãos, de forma que, estando nas nossas mãos, nós pudéssemos determinar, nós pudéssemos controlar, nós pudéssemos dizer de fato como as coisas, como a vida aconteceria. E eu quero lembrar para vocês, lembrar a vocês que o próprio Cristo, e aí é um texto que eu tenho comigo em meu coração, é mais um dos textos que eu trago diariamente para a minha vida, para a minha história, que é quando Cristo fala, olha, não desanimem, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós podemos trocar a palavra aflição pela palavra sofrimento, que é basicamente a mesma raiz. Então, no mundo vocês terão sofrimentos, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é dessa forma. E aí nós encontramos na Bíblia uma série de personagens que passaram por sofrimento. Passaram ali ao fio da espada, passaram ali por decisões extremamente difíceis. Imagina Abraão em sua história, quando na história Deus lhe pede Isaque e ele se dispõe a entregar Isaque a Deus. O sofrimento de um pai que caminha em direção daquele ato em que ele necessitava praticar. Então imagine a dor e o sofrimento de Abraão. Mas ele vence, e ele vence, vencendo, ele consegue chegar a um bom êxito. Temos Davi, que sofreu toda uma existência. Nós falamos muito de Davi, nós falamos sempre do homem que era segundo o coração de Deus. Mas a história de Davi também é uma história de decisões difíceis, de momentos de muitas dores, perseguido. O rei Davi, o homem que foi rei, tá, mas como foi essa história? Nos seus detalhes, né? O sofrimento que teve, a perseguição de Saul, o fato de ter que fugir, montar um exército fora, e a Bíblia fala que era um exército só de gente ruim, um exército de homens que eram perseguidos pela justiça, mas Davi, com a graça de Deus, ele passa por aquilo e ele vence. Um Davi que foi... os seus inimigos eram os de dentro de casa, os seus filhos, tramaram contra a sua vida. Imagina qual o sofrimento de um pai sabendo que o seu filho é o seu algoz, tenta ser o seu algoz. Então, o sofrimento faz parte dessa nossa existência. E eu estou falando de um sofrimento que ele só faz parte da existência, mas é algo ainda que você não pôde escolher. É a vida que no decorrer dos seus acontecimentos, a vida que no decorrer da sua própria história, ela traz sofrimento pelas consequências das suas atitudes relacionadas de forma simples. A sua forma de viver, a sua forma de pensar. A vida, por causa da forma de pensar do outro, lhe traz sofrimento. A vida, por causa de decisões do outro, lhe traz sofrimento. A vida que, por causa dos objetivos traçados por outros, trazem sofrimento a você. E você não fez escolhas. Então é um tipo de sofrimento. É uma possibilidade que a vida nos dá de nós sofrermos. Sofremos por questões que são totalmente aleatórias e fora do nosso controle. A saúde, a doença, o acidente, que traz dor, que traz perda, que traz tristeza e gera sofrimento. Logo disse eu que era de uma forma aleatória e sem controle. Faz parte da vida, faz parte da nossa história, faz parte da existência. As perdas por acidentes, por exemplo.
Agora, nós temos uma outra categoria de sofrimento, que é a categoria do sofrimento provocado por nós mesmos. Porque, sim, você vai dizer assim, mas a gente erra tentando acertar. E é verdade, muitas decisões nossas são, na realidade, são tentativas de acerto. Nossas decisões, em muitos aspectos da nossa vida, são tentativas de acerto. A ideia não era que desse errado. A intenção não era que não funcionasse. A intenção não era prejuízo, ter prejuízo. A intenção era que desse certo, que funcionasse bem, que desse lucro, que trouxesse felicidade, que trouxesse alegria, que nos levássemos por caminhos de paz. Mas muitas vezes as nossas escolhas não nos levam por caminhos de paz, nos levam por maus caminhos. A nossa cegueira, seja ela espiritual, ou seja ela de conhecimento de causa, ela pode sim nos levar a andar com pessoas que vão nos levar para um caminho ruim, vão nos levar para uma situação de dificuldade, e aí é natural que uma vez que andemos por esses caminhos, nós tenhamos como consequência o sofrimento. Nós fazemos, partindo do pressuposto do sofrimento provocado por nós mesmos, nós temos aquelas escolhas que fazemos de forma equivocada. Sim, não estou falando da forma anterior, onde nossas escolhas tinham um objetivo e o sonho era que desse certo. Não, eu estou falando daquelas escolhas que, mesmo sabendo que está errado, nós acreditamos que podemos transformar o resultado. Sim, eu tenho certeza que você já viveu também esse tempo onde você, por exemplo de outras pessoas, resultados de outras pessoas, você viu que ia dar errado, sabia que poderia dar errado, mas você acreditou tanto na sua própria capacidade que você acreditou que você poderia transformar aquelas pessoas, ou transformar aquela situação numa situação de êxito. Então, você escolheu mal. Você não soube fazer uma boa avaliação. E aí, o resultado foi sofrimento. E por último, dentro da nossa condição de vida, são as nossas próprias companhias. Sim, quem nós escolhemos para andar juntos. Quem nós escolhemos para viver juntos, caminharmos fazermos a nossa história. E aí, uma vez que tenhamos feito essas opções, gerando em nós o sofrimento, é preciso que nós mudemos a nossa forma, mudemos a nossa compreensão das coisas, para que o sofrimento não nos leve ao caos, para que o sofrimento não nos leve à morte, seja ela espiritual, e às vezes o sofrimento pode levar até uma morte física, levando a estados graves de depressão, onde pessoas fechadas em si mesmas chegam a ter sua saúde comprometida, porque não estão aprendendo, não estão conseguindo, não aprenderam, não estão conseguindo, não entenderam como é possível lidar com o sofrimento e passar por ele, como sendo ele uma parte importante da nossa existência. 1 Pedro 4, no capítulo 4, versículo 15, Pedro escreve assim: se algum de vocês sofre, então que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pedro, nessa passagem, estava ensinando ao povo que o sofrimento faz parte da história.
da nossa existência. O sofrimento faz parte da nossa vida, mas que a gente precisava, ou que aquele povo precisaria estar atento à causa do sofrimento. O porquê que sofre? Há questões da nossa vida que vale muito a pena sofrer por causa daquilo. E aí Pedro fala assim, olha, já que você está sofrendo, tenha certeza, observe que não seja o seu sofrimento por causa dessas condições. E aí as condições que ele dá é de ser um assassino, de ser um ladrão, de ser um criminoso, que era um contexto imediato para aquela época e para aquele momento da sua conversa. Para nós, hoje, nós podemos ampliar e dizer que se nós sofremos hoje, que não seja por causa das nossas escolhas erradas, que não seja por causa das nossas más companhias, que não seja porque nós decidimos fazer aquilo que é mal, fazer aquilo que é errado, que o nosso sofrimento seja por uma boa causa, que se tenham que passar por sofrimentos, que sejam por decisões acertadas, que seja por companhias adequadas, que eu sofra por ter feito escolhas certas. E aí Pedro ele fala assim, olha, se você sofre como cristão, e essa é uma boa causa para o nosso sofrimento, sofrer por sermos cristãos, sofrermos porque nós representamos Cristo, sofrer porque Cristo nos seus ensinos nos ensina honestidade, nos ensina bom caráter, nos ensina integridade, nos ensina que nós devemos amar o próximo, amar aqueles que sofrem, nos ensina que devemos cuidar do órfão, cuidar da viúva, sim, cuidar do abandonado. Então, que o nosso sofrimento seja porque nós decidimos caminhar de uma forma idônea nessa terra. Que o nosso sofrimento seja porque nós decidimos fazer a coisa certa. Por quê? O sofrimento, ao final, ele nos traz equilíbrio. O sofrimento, ao final, ele nos traz paz. Quando sofremos por aquilo que é certo. Veja bem, eu gosto muito de dois personagens bíblicos e que viveram uma vida de sofrimento, mas o final da sua história é extasiante. Ah, como é bom falar de José. Como é bom lembrar da história do José. José fez essa escolha, como Pedro aconselhava aquele povo que ele pregava a sofrer por Cristo. José sofreu por ser de Deus, né? Cristo não tinha vindo ainda. José sofre porque tinha fé em Deus. José é aquele que é vendido como escravo pelos seus irmãos, por inveja dos seus irmãos, é vendido como escravo, passa pela casa de Potifar, vai preso em cadeias, né? Vai para a cadeia por causa da mulher de Potifar. E no final disso, ele sai da cadeia direto para o palácio e lá ele se torna governador pela confiança que o rei adquiriu nele por causa da sua profecia, por causa da sua elucidação do sonho do faraó. Então, José é aquele que passa por um período de sofrimento, e um período grande, não é uma história de um dia, não é uma história de um momento, é uma história de muitos anos sofrendo, para ao final do seu sofrimento, porque o seu sofrimento estava baseado em permanecer íntegro em Deus, em permanecer correto dentro de uma postura que é a que Deus determina para nós, de integridade, de caráter, de honra a Deus. Sim, José sofre, mas ao final é interessante que quando
ele chega a governador e que os seus irmãos passam fome onde estavam e agora José socorre aqueles que o venderam como escravo. Ao final, olha o que José disse a respeito de todo o seu sofrimento, de toda a sua angústia. José diz assim para os seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou à frente, adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O próprio José, depois de ter passado por todo o sofrimento, observa que nesse projeto todo, ou seja, que nessa situação toda, Deus interveio ao seu favor, de forma que aquilo que era plano do próprio Deus pudesse ser cumprido na vida de José. O sofrimento de José produz em José um sentimento. O sofrimento de José produz em José um sentimento de gratidão a Deus por ter permitido passar por todo aquele tempo de dificuldade, mas porque ao final Deus também trouxe crescimento ao próprio José e ele pôde servir as pessoas. Aqueles que no começo tinham aparência ou ideia de que estariam fazendo mal ao próprio José. Mas não. O sofrimento, quando ele acontece e a permanência em nós, a permanência em Deus, Deus nos agracia ao final disso tudo. Porque é o seu nome, o nome do próprio Deus, que está sendo lembrado, que está sendo glorificado, que está sendo honrado através do sofrimento que nós vivemos em nome dele. E por último, quero lembrar-lhes de Jó, né? Que perde tudo, sofre com a perda das suas posses, dos seus filhos, das suas terras, perde tudo, Jó. E ao final, perde os amigos, né? Quantas vezes nós em nosso sofrimento queremos que pessoas se aproximem de nós para nos abraçar, para nos acalentar, para nos confortar, nos consolar. E Jó foi aquele que teve isso durante uma semana. Os amigos de Jó foram capazes de gerar conforto durante uma semana. Depois de uma semana, tornaram-se acusadores de Jó. Depois de uma semana, tornaram-se praticamente os seus algozes. Queriam, de alguma forma, talvez não de uma forma direta, intencional, mas as suas palavras eram de desânimo, que podiam até levar Jó à morte. A esposa de Jó o abandona. Mas Jó ele permanece firme no propósito, sabendo que o sofrimento com Deus, o sofrimento acompanhado pela fé, o sofrimento acompanhado pela decisão de não abrir mão de Deus, no caso de Jó, nós hoje, é uma decisão tomada em não nos afastarmos de Deus, de Cristo, sendo direcionados pelo Espírito Santo. Jó sabia que valeria a pena sofrer até o final. E ao final de seu sofrimento, quando passado aquele período, lhe é restituído as posses, a paternidade, agora Jó, ele diz, olha, no ato de agradecimento. Sim, eu entendo como essa frase de Jó, como um ato de agradecimento a Deus, pela oportunidade que o sofrimento lhe trouxe de conhecer a Deus. E ele diz, antes eu já tinha ouvido falar do Senhor Deus, mas hoje os meus olhos te veem. E a minha proposta de pensamento para você nessa manhã, para mim nessa manhã, é que você olhe o sofrimento à sua volta, sabendo que
nós não estaremos livres. Enquanto vivo estivermos, o sofrimento fará parte. O sofrimento será uma possibilidade. O sofrimento será algo importante para a nossa existência. Mas o meu convite é que você possa ter a compreensão de José, que Deus usa o sofrimento para o teu próprio crescimento. Deus permite o sofrimento para que você cresça, para que você amadureça, para que você, tendo fé em Deus, você produza. E Jó, que sejamos como Jó, que ao final de todo o sofrimento nós possamos dizer: Deus, muito obrigado, porque através do sofrimento, se eu antes tinha um conhecimento pequeno a respeito de quem é o Senhor, o sofrimento me permitiu aproximar-me de Ti de uma tal forma que hoje não só Te conheço, como os meus olhos Te veem. Que seja dessa forma, que o sofrimento sirva de vitamina, que o sofrimento sirva de algo que lhe fortaleça, que o sofrimento seja algo que te transforme na pessoa que Deus espera e que Deus sonha que você seja. Deus te abençoe. Fica firme, se sustente em Cristo e bora, vamos viver a vida e que venha lá o sofrimento. Sim? Estou falando assim não é porque desejo que você sofra, não. É porque Cristo por nós é o nosso ajudador e venceremos com certeza. Sim? Feche os olhos e vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu ensino. Sim, porque nós, humanos, nós não queremos sofrer. Apesar das nossas más escolhas, apesar das nossas más companhias, apesar dos nossos maus pensamentos, as nossas decisões ruins, Deus, apesar de nós não sabermos viver adequadamente, nós não queremos sofrer. Então, temos o sofrimento que é resultado disso. Então, Deus nos ajuda a compreender isso e nos ajuda a vivermos a tua promessa. Como disse, o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, se há sofrimento, sofreremos em boa companhia. O Senhor nos disse e nos alertou que o sofrimento faz parte da nossa vida, mas que nós tivéssemos coragem, que nós tivéssemos bom ânimo, que nós estivéssemos despertados, olhando para frente, olhando para o futuro, porque o Senhor era o maior exemplo, é o maior exemplo, o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu as lutas. Então, Deus, ajuda-nos, a permanecermos em fé, com a fé, ajuda-nos a permanecermos firmes, fortes, para caminhar nessa vida, vencendo todas as dificuldades, vencendo as lutas, mesmo que com sofrimento. Mas ao final, contigo, nós sabemos que somos mais do que vencedores. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra nessa manhã. Quero nessa manhã pedir a tua graça, a tua bênção pela família do meu amigo Euclides, seus filhos, suas noras, seus netos. Deus, haja com graça e conforte os seus corações nesse momento tão difícil, que é o momento da separação, o momento do luto. Deus, ajude-os, conforte os seus corações, que esse sofrimento produza boa semente na vida deles. Deus, em nome de Jesus, ajude-os, dando a sua graça nessa manhã. Aos demais, também peço que o Senhor abençoe, guarde, livre de todo mal. Deus, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo, fortaleça, Senhor, nossos amigos, nossos irmãos, da graça. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Irmão Marcos, obrigado pelo comentário, né? Estou aqui com uma camisa clerical, né? Muito conhecida, muito usada por irmãos presbiterianos, irmãos da Igreja Católica, usam muito a camisa clerical e eu não sou diferente, eu gosto de uma camisa clerical. Sim? Obrigado pelo comentário, obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês nesse dia, dando um dia de paz, dando um final de semana abençoado.
Que a graça de Deus seja com todos. Sim? Até a próxima sexta-feira, no nosso próximo devocional, se Deus quiser. E você sabe, eu creio, assim Ele quer.